Grandes candidatos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Falando em Português. Eu sou o professor Dorival Conte Júnior e função sintática do pronome relativo, função sintática dos pronomes relativos. E agora a gente vai falar do sujeito. O sujeito tranquilão, né? O sujeito você lembra, o sujeito é aquele cara que pratica a ação do verbo, aquele cara que sofre a ação do verbo. O sujeito é o cara que conjuga o verbo, você já está ligadaço no sujeito aí. Maravilha, mas vamos para a frase, olha lá. Os candidatos que estudaram no NEAF foram aprovados. Não tenho a menor dúvida disso. Os candidatos os quais estudaram no NEAF foram aprovados. Os candidatos estudaram no NEAF. Então, esse que estudaram no NEAF e os quais estudaram no NEAF é uma oração subordinada. E essa oração subordinada, ela é iniciada pelo pronome relativo que. Legal? Bom, muito bem. O que nós vamos ter, então, aqui, ó? O que nós vamos ter dentro do que e dentro dos quais? O que a gente tem aí dentro? Então, dentro desse que e dentro desse quais. Você já sabe. Nós temos a palavra candidatos. Tá certo? Ó? Os candidatos estão ali dentro. Eles estão aí dentro, ó, dentro dessa palavra aqui aí, ó. Tá bom, então. Agora vamos perguntar, os candidatos estudaram no NEAF. Eu vou perguntar para o verbo, ó. Vamos perguntar para o verbo. O que eu vou fazer, ó? Eu vou cortar aqui e aqui, ó. Aí eu venho para cá, ó. Na oração em que está o verbo. E pergunto, estudaram no NEAF? Eu pergunto, mas quem estudaram no NEAF? Opa, apareceu aqui, ó. Quem estudaram no NEAF? Quem? Os candidatos. Olha lá. Então, peraí. Se eu perguntei quem para o verbo, ele me respondeu, esse verbo é um verbo pessoal, é um verbo que tem sujeito, então os candidatos é o sujeito da oração. É, isso. Agora vamos para dentro da frase, ou melhor, dentro do contexto, ó. Então, os candidatos está aqui dentro, tá? Do que, do quais, e quem estudaram no NEAF foram os candidatos, ó. Tá vendo? Então, esse verbo, ele tem como sujeito os candidatos que estudaram no NEAF. Os candidatos estudaram no NEAF, os candidatos foram aprovados. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Olha lá. Foram aprovados os candidatos que estudaram no NEAF. O que eu fiz? Ó, presta atenção no que eu fiz aqui, ó. Eu tirei a oração subordinada adjetiva do meio do período intercalada, né, dentro da oração principal, e joguei ela para o final. Pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum, ó. Ela pode estar tanto dentro da oração subordinada, como ela pode estar depois da oração. Aliás, tanto dentro da oração principal, a oração subordinada que estudaram no NEAF, no interior da oração principal, mas ela pode estar também no final, ou seja, depois da oração principal. Mas a interpretação é exatamente a mesma. Então, olha lá. Podemos ter essas formas aí. Ou a oração subordinada no interior do período, né, da oração principal, ou a oração subordinada depois da oração principal. Não tem problema, isso não vai mudar absolutamente nada. O que interessa é a função sintática dessa palavra aqui. Muito bem, olha lá. Olha lá, de novo, quem eu perguntei, ó, quem estudaram no NEAF? Quem foram aprovados? Ele responde, olha lá, os candidatos. Então aqui embaixo, ó, aqui embaixo, aqui, ó, olha lá, os candidatos estudaram e os candidatos foram aprovados. Né? É o que a gente tem dentro da frase. Estou exatamente aproveitando a frase aí. Então, relembrando o seguinte, né? Relembrando aqui para a gente encerrar. Dentro da palavra que, dentro da palavra quais, os candidatos. Você reparou? Ó, sempre o pronome relativo vai buscar um substantivo anteposto. Sempre ele faz isso. Pronome que, pronome qual, quais, ele sempre vai para antes dele buscar um substantivo. Pega o substantivo e joga dentro dele. Né? Para quê? Para que ele ligue esse substantivo ao restante da oração. A oração da qual ele faz parte. Se ele faz parte daquela oração. Então aqui, ó. Olha aqui, ó. Para você entender como é que é. É um raciocínio, gente. É um raciocínio lógico de um texto. É um raciocínio lógico de uma expressão. Tranquilo, é fácil de entender isso. Olha só, o que ele faz? O pronome relativo pegou candidatos e jogou ele para cá, ó, para ligar ao restante da oração. A oração da qual ele faz parte. Se tem pronome relativo, tem oração, tem verbo, oração subordinada. Tá? E quem é que estudaram no NEAF?
quem estudaram os candidatos. Quando eu pego um verbo que tem sujeito, que é o chamado verbo pessoal, eu vou até esse verbo, pergunto quem ou o que, ele vai me responder o sujeito da oração, e nesse caso ele me responde o sujeito. Quem estudaram? Os candidatos. Portanto, os candidatos exercem a função de sujeito. Legal? Todas as funções do pronome relativo vamos abordaremos aqui no nosso Falando em Português. Tem alguma dúvida? Teve algum problema? Tem alguma dúvida em relação às funções sintáticas e tal? Dá um toque pra gente, conversa com a gente aqui, põe um comentário embaixo. Como que eu faço para estudar isso? A gente pode explicar para você, pode não, com certeza a gente vai fazer isso. Explicar para você, direcionar o seu estudo para aquilo que você tem a defasagem. Porque aquele tal negócio, né, gente? O pessoal pediu, olha, professor, faz aí um vídeo sobre, falando sobre a função sintática, né, dos pronomes relativos. Não, beleza, não tem problema nenhum. Só que há casos em que candidatos precisam conhecer outras partes da matéria para poder entender a função sintática, né? Precisa entender, por exemplo, morfologia, estudar morfologia, saber encontrar um substantivo, para saber um complemento nominal, por exemplo, depois estudar a sintaxe. Mas com os exemplos aqui dá para a gente seguir, né? Dá para partir para cima aí. Legal? Grande abraço para você, muito obrigado, viu, gente? Obrigado pela atenção de vocês são sensacionais. Adoro aí os comentários de vocês, mesmo, professor, eu não entendi aqui. Não tem problema, a gente está aqui para isso. Tá bom? Grande abraço, tamo junto, vamos para frente e pode contar com a gente aqui. Até o nosso próximo Falando em Português. Fiquem com Deus. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder, e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!